E quem fica mais perto de Deus recebe mais de Deus. Quem fica mais perto de Deus recebe mais de Deus. Como eu disse aqui antes da gente começar, vou repetir para vocês, honra é a chave para que nós possamos receber de Deus. Honra é a chave para recebermos de Deus, né? E é por isso mesmo que o inimigo tem eliminado esse conceito de honra na sociedade, esse conceito de honra na vida das pessoas, inclusive dentro mesmo da igreja, dentro mesmo da vida cristã. O inimigo ele tem tentado derrubar o conceito de honra, logo ele acaba eliminando o poder da honra, porque a honra tem um poder e um poder gigantesco, né? E quando o inimigo ele vai derrubando o conceito, ele vai também derrubando o poder gerado por esse princípio, né? Então honra é um princípio pelo qual nós devemos viver, devemos nos basear e devemos viver. E uma das coisas que o inimigo mais trabalha é justamente o que? Derrubar princípios, derrubar conceitos de Deus, né? Conceitos e princípios da palavra. Por quê? Derrubando os conceitos e os princípios, ele acaba derrubando também as recompensas que vêm com eles, né? Então o inimigo ele quer justamente desacreditar Deus, né? Ele quer fazer com que a gente deixe de acreditar em Deus, mesmo que não seja totalmente, mas parcialmente, porque se a gente começa a desacreditar aos poucos, isso vai gerando, vai aumentando dentro de nós, vai gerando aquela famosa bola de neve, ao ponto de nós desacreditarmos totalmente. Ele vai trabalhando, né? Ele é uma pessoa que trabalha aos poucos, né? Então ele vai querendo gerar isso em nossas vidas. Então, entendendo que esse processo de eliminação da honra, do princípio de honra e automaticamente do poder da honra, entendendo que esse é um trabalho que o inimigo tem feito há muito tempo e é muito presente nos nossos dias atuais, não só nos nossos dias atuais, porque nós vamos ver isso com exemplos bíblicos, né? Nós vamos ver aqui hoje todas as semanas, né, dessa série, nós vamos ver exemplos bíblicos, ou seja, isso já acontecia há muito tempo, mas hoje tem sido extremamente latente em todas as áreas, em todos os lugares, né? Honra tem sido um princípio quase em extinção, né? Se nós vamos pensar aqui como se pensa na natureza, né? Espécies que são ameaçadas de extinção, nós temos princípios e condutas que também estão ameaçadas de extinção, né? Por conta, muitas vezes, do inimigo que vem destruindo, vem matando isso aos poucos na vida das pessoas. E esse princípio de honra, ele é um princípio raro, né? E valioso, né? Que nós devemos resgatar, nós devemos preservar e resgatar. E como eu disse, essa é uma jornada para mais perto de Deus. Reavivar o princípio, o conceito de honra é uma jornada para mais perto de Deus, já que Deus, ele é o autor de tudo que é digno de honra, né? Deus é o autor de tudo aquilo que é digno de honra. Então, se você for pensar em algo que você deve honrar, você deve justamente ir para Deus, porque Deus é o autor de tudo que é digno de honra. Então, se a honra foi Deus que fez, o princípio está em Deus. Foi Ele que fez, foi Ele que criou. Então, nós já pegamos aqui esse princípio. E eu quero ir para um texto. Vamos lá. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, segunda carta de João só tem um capítulo mesmo, então, segunda carta de João, o versículo 8 do capítulo único de João, diz assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Vou repetir: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena
recompensa. João, o apóstolo João, está dando aqui um conselho, né? E eu diria que é mais que um conselho, né? Ele está realmente chamando atenção, né? Tenham cuidado. Em outra versão vai dizer acautelai-vos, né? Acautelai-vos, tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que está sendo conquistado com muito esforço. Vamos para aqui, vamos pensar aqui algumas coisas. Primeiro, João, ele estava com quase 100 anos de idade. Pelos estudos teológicos, João, quando ele escreveu esse texto, ele tinha quase 100 anos de idade. Ou seja, ele tinha muita experiência de vida. João tinha passado por muitas coisas, tinha aprendido muitas coisas. E aqui vem um conselho valioso, porque nós bem mais novos do que João, né, estamos recebendo um conselho de alguém que a duras penas vivenciou esse princípio. Ele viveu e viveu muito para poder nos dar esse conselho já quase no seu fim de vida. Já quase no final da vida de João, João vem nos dar esse conselho. Então, se a gente parar para pensar em tudo que João viu, em tudo que João viveu, em tudo que João experimentou, pegar uma palavra de João a quase no fim de sua vida é como pegar um tesouro, um bem precioso. Nós precisamos dar muito valor às palavras, não apenas por estar na Bíblia, mas se nós pegarmos esse contexto de que João já tinha quase 100 anos de idade e se nós lembrarmos de tudo que João viu, de tudo que João viveu, de tudo que ele passou e pensarmos que com quase 100 anos de idade ele está dando esse conselho, gente, realmente é algo que precisa ser ouvido. É algo que nós realmente precisamos prestar atenção. Porque não é apenas uma pessoa qualquer, uma pessoa comum dando um conselho. É um apóstolo que caminhou com Jesus, que vivenciou coisas incríveis e maravilhosas. Mas não apenas isso. Ele já tem muita experiência de vida quando ele fala isso. E uma coisa que a gente pode perceber é que quando uma pessoa se torna uma pessoa sábia, né? E isso não vem apenas com a idade, mas vem é necessária a idade, né? Porque é necessária experiência, né? É necessária experiência de vida, né? É claro que não são todas as pessoas que alcançam a idade que também alcançam sabedoria e discernimento. Mas, se nós observarmos as pessoas já com uma certa idade e que nós consideramos pessoas que realmente se tornaram sábias, né? Que realmente têm sabedoria, têm discernimento, se nós observarmos essas pessoas, nós vamos perceber uma coisa. São pessoas que falam pouco, mas quando falam, falam muito. No sentido de que aquilo que elas falam é muito forte, é muito precioso, é muito poderoso. São pessoas que controlam melhor o que falam, pensam melhor no que vão falar. Não ficam falando. São pessoas que pensam mais antes de falar e sintetizam melhor o que vão falar. E aqui nós vemos um versículo de João, ou seja, poucas palavras, mas muito bem sintetizadas. Palavras que vêm extremamente carregadas. Carregadas de sabedoria, carregadas de discernimento, e que João, ele realmente lança um propósito de vida, lança um conselho que é muito mais que um conselho, é um propósito de vida, e lança não assim, olha, se vocês quiserem, façam isso. Não, ele se preocupa. Ele já começa o texto, né, dizendo, tenham cuidado. Porque muitas vezes a gente se esforça muito para alcançar alguma coisa, mas a gente cansa no meio. Ou pior, cansa no fim. E João está dizendo, tenha cuidado, porque muitas coisas são alcançadas com muito esforço. E muitas vezes pessoas desistem no fim das coisas. E acabam por jogar fora
todo aquele esforço que foi colocado desde o início, né? Ou seja, é um desperdício de força, é um desperdício de esforço, é um desperdício de energia. Por quê? Foi feito um esforço, foi feito todo um planejamento, teve ali todo um trabalho, e ele não pode simplesmente ser jogado fora. Então ele diz, tomem cuidado para que não se perca aquilo que foi conquistado com muito esforço. Porque por mais que você persevere, se você desistir antes do fim, vai ser tudo perdido. Vai ser tudo perdido. E ele diz, mas olha que incrível, ele diz assim, se você se manter firme, se você tomar esse cuidado, vocês recebem a plena recompensa, né? Uma recompensa completa. Em outros textos vai falar em o pleno galardão, ou seja, uma recompensa completa, né? Então, nós temos esses pontos. João estava compartilhando o seu conhecimento, o que para nós é extremamente valioso, porque a gente tem a chance de fazer certo e de não desperdiçar o nosso tempo e a nossa vida, de conquistar mais recompensas, porque a gente tem mais tempo para levar esse conselho de João a sério e fazer essas coisas. Ou seja, o conselho é não perca tempo e nem as suas recompensas. Não perca tempo e nem as suas recompensas. Em outras palavras, não perca a sua herança. Não perca a sua herança. Deixa eu voltar um pouquinho para o texto de João, pegar a primeira palavra, ou as duas primeiras palavras, quando ele diz, tenham cuidado. Ou como eu disse, em outra versão está escrito acautelai-vos, que significa tomar cuidado, examinar, prestar atenção em nós mesmos. Então, observa, ele não está falando para você prestar atenção nas situações, nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo. Ele está dizendo, preste atenção em você. Tome cuidado com você. Percebe? Ele não está falando de outras pessoas, ele não está falando de situações, ele não está falando de circunstâncias. Ele está falando de nós. O recado é para nós. Ele está dizendo, tome cuidado. Com quem? Com o inimigo? Não. Com as outras pessoas? Não. Com as situações, com as circunstâncias, com as angústias desse mundo? Não. Ele está dizendo, tome cuidado com você. Tome cuidado com você. Para que você não perca aquilo que já está reservado para você, como nós vamos ver, né? Aquilo que já está reservado para você, tome cuidado. Então, esse acautelai-vos, ele chama muita atenção, né? E é engraçado porque é exatamente isso, né? Porque um dos significados de acautelai-vos é preste atenção, né? E como eu disse, ele está dizendo para nós mesmos, preste atenção em nós mesmos. Vamos prestar atenção em nós mesmos. Nós precisamos perseverar durante todo o tempo. Durante todo o tempo. É como eu estava falando, não adianta a gente perseverar só no começo. Quando a gente pega uma ideia, a gente costuma botá-la em prática e ir com toda a nossa força, com toda a nossa energia. Por quê? Tá fresco. Tá fresco ainda. Então, quando a gente pega uma coisa para fazer, a gente costuma ir com tudo no começo. Mas com o tempo a gente vai esfriando. A gente vai desacelerando, né? E isso é problemático. Isso é muito problemático. É muito mais importante que a gente mantenha uma constância. Perseverar é manter constância. É continuar, né? Não esmorecer, não desanimar, ou seja, continuar. O continuar é muito mais importante no processo. É muito mais importante nesse processo que nós vivemos, é o continuar, é o não deixar parar, é o se manter de fato, é o perseverar de fato. Não adianta ter muito esforço no começo, se desanimar no fim. E a própria palavra nos chama atenção em vários textos, né? Eu destaquei aqui uma frase que é assim, aquele porém que ficar firme até o fim. A palavra de Deus ela chama muita atenção nesse sentido. Aquele, porém, que ficar firme até o fim. Né? Como que continua o texto, pastor? Bom, depende do versículo, mas em todos os versículos ele vai dizer assim, aquele que ficar
firme até o fim vai receber a recompensa, aquele que ficar firme até o fim vai receber sua coroa, aquele que ficar firme até o fim vai ter os benefícios, as bênçãos de Deus. Ó, só que eu grifei aqui, Mateus capítulo 10, versículo 22, Mateus capítulo 24, versículo 13, Marcos capítulo 13, versículo 13, esses três textos, eles têm exatamente essa frase, aquele, porém, que ficar firme até o fim. E em todos os casos está dizendo, você vai ser recompensado se você ficar firme até o fim. Ou seja, é muito mais importante terminar do que começar. É muito mais importante. Isso aqui, eu tô até adiantando alguma coisa aqui, mas o princípio é esse. E aí, Hebreus capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Presta atenção nesse texto, gente. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha que interessante, porque o autor de Hebreus ele está falando exatamente tudo que eu falei. Tudo que eu falei, aqui gastei acho que uns 15 minutos, 10, 15 minutos, ele resumiu nesse versículo que eu acabei de ler, tá? Estão pedindo para repetir os textos. Mateus capítulo 10, versículo 22, Mateus 24, versículo 13 e Marcos capítulo 13, versículo 13, tá? Qualquer coisa, gente, se você não conseguir pegar agora, como eu falei no começo, volta depois o vídeo, a mensagem, tá bom? Depois que a gente terminar, volta, reveja para você poder fazer as anotações, tá? Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 14, vou repetir. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, guardar firme, que a gente já citou, até o fim, também, guardar firme até o fim, já são dois princípios aqui que a gente já citou. A confiança que, desde o princípio, tivemos. Ou seja, a confiança que nós temos desde o começo, porque é comum a gente falar a respeito de pessoas que se convertem, né? A pessoa se converte, nossa, ela ama Jesus de todo o coração. É impressionante como uma pessoa que é recém-convertida ama Jesus assim de paixão. Só que essa paixão muitas vezes ela acaba dando uma esfriada, né? Não é com todo mundo, obviamente, né? Mas em muitos casos sim. É só você ver de quantas pessoas que você conhece, que você viu se convertendo, quantas continuam firmes com Deus, continuam firmes com Jesus. Você vai perceber que a conta aí é triste. Você vai perceber que a conta é triste, né? Então ele está dizendo, aquela confiança que a gente tem desde o princípio, ela tem que se manter. E aí vem aqueles dois princípios que eu li aqui, guardar firme e até o fim. Guardar firme e até o fim. Agora eu quero chamar a atenção para o começo do texto, porque ele diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Olha que incrível, né? Muitas pessoas acham assim, me converti, agora eu sou de Cristo, agora eu sou a igreja, né? Tô igual todo mundo. Olha que interessante o que o autor fala. Ele diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Ou seja, é um processo. É um processo. E se a gente pegar os outros princípios que vêm depois, se de fato guardamos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, a gente vai ver que não apenas é um processo, mas é um processo longo. É um processo longo, né? Então, entra dentro daquilo que nós falamos no começo, é uma jornada. Nós vivemos uma jornada com Cristo. Nós precisamos entender isso, né? Como a gente diz, a vida com Deus, o cristianismo, né? A vida cristã, ela não é uma corrida de velocidade. Ela é uma maratona. É uma corrida de velocidade, algo que começa rápido, termina rápido e pronto. Não. A nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo é uma maratona, é uma jornada, é uma corrida longa, que é mais importante a jornada, toda a jornada, né? Em que, ou seja, é um processo que nós vivemos e Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, ele vai dizer assim, ao vencedor que guardar até o fim,
né? Ou seja, mais um indicativo, só repetindo aqui, Apocalipse 2, versículo 26. O início dele vai dizer assim: ao vencedor que guardar até o fim, né? Ou seja, ele está dizendo que o vencedor é o que chega no fim. Não é aquele que corre rápido, não é aquele que corre bem, é aquele que chega no fim. É aquele que atravessa a linha de chegada. Ou seja, dentro desse processo, dentro dessa corrida, o mais importante não é como nós começamos, e sim como nós concluímos. Muitas pessoas têm histórias lindas assim da sua conversão, né? Ah, minha conversão foi assim, assim, assado. Foi uma história linda a minha conversão. Ou eu vivi momentos lindos, tal. Mas como é que você está hoje? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Cristo? Como é que está a sua caminhada hoje? Porque o teu começo, ele pode ser bonito. E é lindo que seja bonito, né? Mas é mais importante como você vai terminar e como você vai concluir, não como você começou. Muitos começaram bem e terminaram muito mal. E terminar mal, a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe o destino. Então, é mais importante como nós concluímos, né? Aí, pastor, mas e a jornada em si? Porque eu sempre disse assim, o mais importante é a jornada, é o meio, né? Mas, e agora parece que eu estou sendo contraditório, né? Dizendo que o mais importante é como a gente conclui. Mas eu não estou sendo contraditório, não, porque assim, como a gente conclui, demonstra como foi nossa jornada. Entende? Se eu concluir bem, significa que na minha jornada eu tomei as decisões certas. Eu caminhei de forma correta. Posso ter tropeçado uma vez ou outra, ok, né? Todos, com exceção de Cristo, todos tropeçaram, todos cometeram erros, né? Mas se concluíram bem, significa que tomaram as decisões certas. Significa que tomaram as decisões certas e terminaram bem, né? A conclusão ela é determinada pelas escolhas que a gente faz durante o caminho. Então, o importante é concluir bem, é terminar bem, né? E não tem como terminar bem, gente, se a gente não tomar decisões corretas. E existem momentos que decidem nossa vida. Parece bobeira, parece bobeira. Muitos dizem assim, eu vou aproveitar a vida e depois eu me firmo, eu vou aproveitar a vida e depois, não precisa ser levado tão a sério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que uma decisão errada na sua vida, pode acabar com a tua vida? Pode fazer você perder as recompensas de Deus na tua vida? Pode fazer você perder as bênçãos de Deus na tua vida? Uma decisão errada pode fazer isso? Quer ver um exemplo? Certa vez, Moisés manda 12 espias irem para Canaã para espiarem a terra antes deles entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Os 12 espias foram e voltaram e o relatório não foi bom. Né? Eu não vou aqui contar todo o texto, eu sei que todos vocês já conhecem essa história. A gente sabe que 10 espias falaram, não esquece, não dá. Apenas Caleb ali que falou, não, vocês estão errados, a gente tem que ir sim, tal. Como todo mundo já conhece a história, e Josué ficou junto com Caleb nessa história, né? Mas o fato é que o relatório do grupo, a maioria pelo menos, né, não foi bom. Não foi bom. E por conta disso, eles decidiram não entrar na Terra Prometida naquele momento. Essa foi uma decisão que mudou a vida deles para sempre. Todos, com exceção de Josué e Caleb, todos não entraram na Terra Prometida. Não receberam as recompensas de Deus. Todos. Não teve como eles mudarem. Não teve como eles recuperarem. Por mais que muitos se arrependeram depois, já tinham perdido. Já tinham perdido. Tiveram que viver toda a sua vida no deserto. E morreram no deserto. Sem conquistarem a recompensa.
sem conquistarem a terra prometida, por causa de uma decisão errada. Uma decisão errada. Porque eles não honraram a Deus. Eles não deram honra a Deus, aquilo que Deus tinha dito. Os únicos que deram honra a Deus foram Josué e Calebe. Por isso foram os únicos que receberam a recompensa de entrarem na terra prometida. Tome cuidado. Muitas vezes as pessoas brincam, acham que tem tempo, acham que podem fazer as suas escolhas do jeito que querem, acham que podem viver do jeito que querem. Tome cuidado, porque uma única atitude de desonra, pode tirar de você a recompensa que Deus tem para a tua vida. Deus tinha essa recompensa para a vida de todos ali. Para a vida de todos. Eles perderam a recompensa que eles tinham ali de Deus. E aqui vem um conselho. Aqui vem um conselho para todos nós. Não obedeça simplesmente a Deus. Né? É obedecer sim, com certeza. Mas não obedecer por obedecer. Nós precisamos capturar o coração de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Muitos não buscam o Senhor para entender o Senhor, para conhecer o Senhor, e conhecer o coração de Deus e conhecer a vontade de Deus. E aí muitas das coisas que fazem simplesmente porque ouviram o que tem que fazer. É lei. É a lei de Deus. Por isso eu faço, porque é lei. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus não quer que a gente obedeça simplesmente por obedecer. Ele quer que a gente conheça a sua vontade e faça por amor. Faça de coração para Deus e não apenas como um seguidor de leis. Não apenas como um seguidor de leis. Jesus vai repreender muito isso enquanto ele estava aqui. Falando muitas vezes dos fariseus, né, que obedecem às leis, mas obedecem por obedecer. E muitas vezes eram hipócritas, né, porque mandavam o povo fazer as coisas, mas eles mesmos não faziam. E quando faziam, não faziam de coração. Então, é exatamente isso. Enquanto tinha alguns ali querendo de fato conhecer a Jesus e conhecer a Deus através de Jesus, outros simplesmente refutavam a Jesus, não dando honra a Cristo, né? E por isso perdendo muitas bênçãos, perdendo muitas recompensas, como nós vamos ver, né? Mas nós, ao mesmo tempo, nós temos vários exemplos de pessoas que de fato conheceram o coração de Deus, exemplos na Bíblia e também fora da Bíblia, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que conheceram de fato, vislumbraram o coração de Deus e em algum momento, sem esperar, foram pegos para tomarem uma decisão. Mas como eles conheciam o coração de Deus, eles tomaram a decisão certa. E nós vemos como eles foram muito recompensados por isso. Um exemplo aqui rapidinho, Abraão, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sem espera. Abraão simplesmente não esperava jamais que Deus chegaria para ele naquele momento. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te enviarei. E Abraão disse: eis-me aqui, eu vou. E nós sabemos como Abraão foi muito recompensado por obedecer a Deus. Né? Outro exemplo, Maria. Né? O anjo chega para Maria e fala: Maria, você vai conceber o Filho de Deus. Né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Né? E você vai ser mãe do Filho de Deus, você vai ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. E ela disse: estou aqui. Imagina, gente, que medo. Né? Chega um anjo para você, todo mundo fica falando: como eu queria ver um anjo, Eu acredito que a maioria, se um anjo aparece do nada, assim, ia ficar morrendo de medo. Né? Igual os discípulos, quando viram Jesus no meio do mar, né? Acharam que era um fantasma. Então muitas pessoas pedem coisas que não estão nem preparadas para receber, né? E nós temos assim muitos exemplos de pessoas que
pelo contrário, né, fizeram exatamente a escolha certa. E por fazerem a escolha certa, foram altamente recompensados por Deus, né? E justamente para que a gente não perca o esforço, né? O esforço pelo qual nós trabalhamos tanto. Para isso, nós precisamos desenvolver em nossas vidas padrões, princípios, né? Padrões, princípios, e honrar aquilo que Deus fala, honrar a palavra de Deus, né? E a gente só demonstra essa honra com Deus e com a palavra de Deus quando nós demonstramos esses padrões de vida, esses princípios de vida em nós, né? Quando nós estamos vivendo ali, nós demonstramos que nós temos de fato Deus quando nós, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, nas nossas decisões, nós mostramos que de fato nós temos princípios, que nós temos condutas, que nós vivemos padrões que de fato seguem os princípios, os conceitos de Deus. Jesus disse isso para os discípulos e depois nós vamos ver, principalmente ali no livro de Atos, demonstrando isso, né? Que as pessoas olhavam para os discípulos e falavam, de fato, vocês são mesmo discípulos de Cristo e vocês são mesmo servos de Deus, porque o que vocês fazem demonstra isso. As atitudes de vocês demonstra isso. Voltando um pouquinho para 2 João 1,8, vou repetir o texto. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Repetir para quê? Para a gente focar nessa plena recompensa aqui. Primeiro, Deus é presenteador, né? Vou usar a palavra original aqui. Deus é galardoador, né? Deus é galardoador. O que significa galardoador? Significa presenteador. Deus é um Deus que presenteia, né? É um Deus que dá recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, é princípio da palavra. Crer que Deus existe e crer que Ele é um Deus que recompensa, um Deus que presenteia. Nós temos que ter essa consciência, né? É claro que essa consciência não é firmada numa teologia da prosperidade, por exemplo, tá? Em que eu faço algo para receber algo de volta. Na verdade, é baseada na Bíblia, que diz assim: honre a Deus e você vai ser recompensado. Honre a Deus e você vai receber recompensa, você vai receber bênção. É dentro deste princípio, tá? E não de um princípio humano, mas de um princípio bíblico, um princípio de Deus. Deus recompensa aquele com que ele fica satisfeito. É muito nítido isso, é só a gente ver na Bíblia. Quem Deus recompensava? Ele recompensava quem deixava ele satisfeito, né? E acredite, gente, por mais difícil que seja viver dentro dos princípios bíblicos e tudo mais, se nós observarmos, não eu sei que vai parecer meio estranho, mas eu vou dizer assim mesmo. Não é tão difícil deixar Deus satisfeito. O problema é que a gente não tem essa busca por princípio de deixar Deus satisfeito. Na verdade, a gente tem por princípio nos deixar satisfeitos, né? Então, se torna difícil porque a nossa busca está direcionada para nós mesmos, para nos deixar satisfeitos, né? Mas se nós olharmos, não é tão difícil deixar Deus satisfeito, porque Deus não exige muito de nós. É tenso até falar isso. Mas se nós observarmos, Deus não exige muito de nós, né? E aqueles que obedeceram, ouviram a Deus e fizeram o que Deus falou, deixaram Deus satisfeito. E Deus os recompensou. Então agora minha vida vai ser fácil. Bom, vai ser fácil se nós de fato entendermos aquele princípio que eu falei agora há pouco. Precisamos conhecer o coração de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E não obedecê-lo por obedecer. Não obedecê-lo por medo do diabo, por medo do inferno, medo de não ir para o céu. Nós precisamos obedecê-lo por amor a Ele. Por honra a Deus. Respeito, como nós vimos, né? Por respeito a Deus. E
essas recompensas elas não são apenas eternas, né? Muitos focam, é engraçado, né? Porque muitos focam apenas nas recompensas eternas e outros focam apenas nas recompensas terrenas, né? Muitos pregadores e enfim, muitos pregadores por aí têm concentrado muito nas recompensas terrenas, né? Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, né? Ou seja, focam muito na terra, né? Quando o nosso foco principal é o céu, é a eternidade, com certeza. Mas não é só a eternidade. Deus abençoou e recompensou muito seus filhos, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, aqui na terra. E Deus promete sim recompensas aqui, hoje, na vida que estamos vivendo hoje. Ele só não quer que o nosso foco seja esse. A gente não pode esquecer que a nossa maior recompensa, o nosso maior galardão é a vida eterna, é a salvação, é estar com Deus. Mas o Senhor promete sim recompensas para nós aqui na terra. 1 Timóteo 4,8 diz assim: a piedade tem valor, a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo que a piedade ela tem valor para tudo. Ele está falando a respeito de dar e que será recompensado, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós damos para Deus e em nome de Deus, nós somos recompensados. E ele diz que essa promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, ele está dizendo, tem promessa tanto para a eternidade quanto para agora, para a nossa vida agora. Provérbios também, eu separei 2 provérbios aqui que também, no contexto, falam a respeito disso. Provérbios 13, que diz assim: quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, porque quem despreza a palavra não honra a Deus, então logo vai colher destruição, vai colher maldição. Mas, continuando o versículo, quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas será recompensado o que teme o mandamento. Será recompensado o que teme o mandamento. Lembrando que o autor de Provérbios está falando num contexto terreno, tá bem? Então ele está falando de recompensa aqui, nessa vida, tá? O outro provérbio, também 13, verso 21, diz assim: o mal persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Então temos 2 provérbios que citam a respeito da recompensa para aqueles que são firmes. Lembrando, a gente não tira aqui aqueles princípios de perseverar, de guardar até o fim, de estar dentro da vontade de Deus. Todas essas promessas se enquadram nesses princípios. E Provérbios 28, 20. Perdão, Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima, descendo do Pai das luzes, no qual não pode haver mudança nem sombra de variação. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: gente, tudo que é bom vem do céu, tudo que é bom vem de Deus. Se uma coisa é boa de verdade, ela vem de Deus. Esse texto também nos mostra uma coisa: não vem mal de Deus. Então, olha como as coisas estão distorcidas, como os princípios estão distorcidos, como os valores estão distorcidos. Quando uma coisa ruim acontece, não demora muito para alguém acreditar esse mal para Deus, né? Vocês vão se lembrar, né? Veio a pandemia, não demorou muito para dizerem que foi Deus que mandou a pandemia. Deus mandou a pandemia por causa do carnaval. Lembram disso? Né? No ano passado? Falaram, tá vendo aquele carnaval lá que fizeram? Deus mandou a pandemia por causa do carnaval. Ou Deus mandou a pandemia por causa do pecado do mundo. Né? Então, quando acontece uma coisa ruim, as pessoas não demoram muito para acreditar para Deus aquilo que aconteceu. Gente, não vem mal de Deus. Não vem mal de Deus. O que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é bom. O que existe são permissões de Deus, né? E grande parte dessas permissões a gente precisa entender que são os homens, né, os seres humanos, colhendo o que os seres humanos plantaram, né? Boa parte
né? Quase tudo é os seres humanos colhendo o que os seres humanos plantaram. Mas de Deus só vem bom. Deus é bom. A palavra de Deus diz: Deus é bom. Se Deus é bom, só vem coisa boa de Deus. E Tiago deixa claro isso. Tiago deixa claro isso dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima, de Deus, vem de Deus, né? E Provérbios 28, 20, que eu ia falar aquela hora, que diz: o homem fiel abundará em bênção. Ou seja, o homem fiel, aqui homem é no contexto geral, tá? O homem, a mulher, o ser humano. O ser humano fiel, aquele que é fiel, ele terá abundância de bênção, né? E abundância de bênção significa recompensa completa, né? E é interessante a gente ver isso, né? Porque se a Bíblia fala a respeito, João falou a respeito da recompensa completa ou galardão completo, significa também que existe galardão parcial ou nenhum. Se existe o completo, existe o parcial e existe o nenhum. Não receber, né? É claro que aí a gente precisa entender quem recebe parcial, quem não recebe e quem recebe total, né? Quem que recebe uma recompensa parcial, quem que não recebe recompensa nenhuma e quem que recebe uma recompensa completa. É o que nós vamos ver a partir daqui. Nós vamos, eu estou indo aqui quase para o nosso finalmente de hoje, tá? E vou sempre deixar uma deixa para a próxima semana para ativar sua curiosidade, né? Porque é estratégico, né, gente? Aí eu quero falar então a respeito um pouquinho aqui a respeito disso, dessa recompensa ser parcial ou não ter recompensa, né? Marcos capítulo 6, versículo 5 diz assim: não podia fazer ali nenhum milagre. Não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser que pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Marcos capítulo 6, versículo 5. Né? Vou repetir, não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser que pôs a mão sobre alguns enfermos e os curou. É bem interessante esse texto, né? Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré e aqui nesse texto está se referindo a quando ele volta para Nazaré para que ele pudesse pregar ali em Nazaré e não apenas pregar, mas pudesse operar muitos milagres ali em Nazaré, né? Então Jesus, nesse momento desse texto aqui, ele está voltando para Nazaré para que ele pudesse pregar e operar milagres. E a palavra de Deus diz que ele chegou ali e ele tomou a palavra e ele começou a pregar e as pessoas ficaram maravilhadas com o que ele estava falando. Maravilhadas com o que ele estava falando. Só que ele foi reconhecido. Olha que coisa incrível. Eles estavam ficando maravilhados com o que ele estava falando, só que ele foi reconhecido. Mas peraí, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Esse não é o carpinteiro, filho do carpinteiro? Não é o filho de José, carpinteiro? Quem ele pensa que é? Né? Olha que coisa, eles esqueceram completamente o que ele estava fazendo porque focaram em quem ele era. Em quem ele era para eles, obviamente, né? Para eles ele era apenas um carpinteiro, filho de um carpinteiro, ali mesmo, dali mesmo, de Nazaré. E aí eles, tudo o que Jesus tinha dito até aquele momento, tudo o que Jesus tinha falado, e conforme o texto, se nós voltarmos um pouco dos versículos, eu não vou voltar porque o nosso tempo está acabando, mas se a gente voltasse um pouco o texto, a gente ia ver que Jesus estava falando, que eles estavam ficando muito maravilhados com a palavra de Jesus, com o que Jesus estava falando. E detalhe, Jesus era esperado, era muito esperado pelo povo. Jesus era muito esperado pelo povo. E ele chegou. Só que quando eles viram ele, eles não honraram ele. E a palavra diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres. E esse não pôde faz toda a diferença. Porque ali não está dizendo que ele não quis fazer muitos milagres porque ele ficou com raiva, porque as pessoas
ficaram incrédulas depois que reconheceram ele. Não, a Bíblia diz que ele não pôde. Aí vocês vão me perguntar assim, mas espera aí. Deus pode ser limitado? Não, é óbvio que não. Deus, ele é todo-poderoso, né? Deus, ele é onipotente. Deus não pode ser limitado, mas a ação dele em nós, sim. A ação dele em nós, sim. E é muito interessante a gente ver o seguinte: Jesus não foi para lá com a intenção de que isso acontecesse e ele desse uma lição, ele ensinasse alguma coisa. Ele foi para lá porque ele queria realizar muitos milagres. Porque ele queria operar grandes maravilhas ali. Porque fica claro que ele ficou chateado com o que aconteceu. Fica claro que Jesus ficou chateado com o que aconteceu ali. Tanto é que ele vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui que eu não deixei marcado esse texto. Jesus vai dizer que não há honra para o profeta em sua casa. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler os versículos que antecederam só para a gente poder contextualizar um pouquinho, tá? Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria que é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. É importante a gente ver isso aqui. Jesus se admirou da incredulidade deles. Ou seja, reforça aquilo que eu falei. Ele não foi lá para que isso acontecesse de propósito. Ele foi lá com a intenção de fato de pregar para eles e de que muitas coisas acontecessem ali. Mas mas a palavra vai nos ensinar que ali não aconteceu quase nada, porque ele não pôde fazer. E por que Jesus não pôde? Porque ele não foi honrado. Por falta de honra. Por ele ter sido desonrado pelas pessoas, eles reteram as bênçãos que viriam sobre eles. Jesus não pôde, de fato ele não pôde fazer. Por quê? Porque nós limitamos a ação de Deus em nós quando nós não honramos a Deus. Quando nós deixamos de honrar a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, Isaías 9, 6. Porque a nós nos é nascido um menino, e a nós nos é dado um filho. O governo está sobre os seus ombros, e ele tem por nome maravilhoso conselheiro, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Né? O que acontece? Acontece que na cabeça dos judeus, eles tinham essas promessas da vinda de Deus, de Cristo, do Messias. O que acontece é que eles idealizaram quem ele seria, como ele seria e o que ele faria. E aí quando Jesus se apresentou para eles da forma com que se apresentou, um homem humilde, vindo de um lar humilde, quando ele se apresentou dessa forma, eles não receberam. Porque eles idealizaram o Messias de uma forma diferente. Vindo de uma forma diferente. Realizando de uma forma diferente. Eles idealizaram um rei que viria com força, com poder, com grandeza. Na verdade, ele veio com força, com poder e com grandeza, mas não da forma que eles queriam ver. Não da forma com que eles queriam ver. E aí eu te faço uma pergunta.
Nós também não fazemos isso? Nós também não chamamos, não esperamos Deus, não idealizamos Deus, não idealizamos Cristo vindo, se apresentando para nós, resolvendo nossos problemas e pensamos até como, quando, onde, como. Nós também não fazemos isso? Nós também não idealizamos? Só que nem sempre Jesus aparece do jeito que a gente quer. Nem sempre ele se mostra do jeito que a gente espera. E muitas vezes, por conta disso, a gente não honra a presença e a palavra dele. E acabamos deixando de receber as bênçãos preparadas para nós. Aqui nós vemos homens que receberam uma bênção parcial. Ele diz que alguns poucos ele curou, estendendo as mãos. Muitos outros não receberam recompensa nenhuma. Então aqui nós vemos exemplos de pessoas que não receberam recompensa nenhuma e vemos exemplos de pessoas que receberam recompensa parcial. Por quê? Porque não honraram o Filho de Deus que estava ali. Não honraram o Filho de Deus que estava ali. O que nós precisamos entender é que muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos. Muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos, mas em uma embalagem que nós não queremos. Muitas vezes Deus vai enviar o que nós precisamos, mas em uma embalagem que nós não queremos. Foi o que aconteceu com eles. Deus enviou o que eles precisavam. Era o Messias. Era o Filho de Deus, era Jesus Cristo. Só que eles não gostaram da embalagem. Eles não gostaram de como ele foi, de como ele veio. E por não gostarem, por não honrarem, eles perderam o maior milagre de todos, eles perderam a maior recompensa de todos, que era o próprio Cristo na vida deles. E por quê? Por que nós temos que honrar e por que nós não podemos julgar como Deus manda? Primeiro, porque Ele é Deus. Por que Deus faz isso, né? Acho que talvez seja essa a pergunta. Por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus. E Ele não vai se apresentar do jeito que a gente quer. Porque se Ele fizer isso, quem está sendo Deus sou eu e você. Porque eu estou controlando. E Ele é Deus. Por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus. Porque nós não podemos criticá-lo. Porque nós não podemos buscar respostas na nossa própria mente de como Ele vai fazer, de como Ele tem que fazer, de como Ele vai chegar, do que Ele tem que fazer. É Ele que decide. E Ele precisa ser honrado da forma que Ele faz. Ele precisa ser honrado da forma que Ele faz. Nós precisamos buscá-lo, buscar a Ele e a provisão. Nós precisamos buscar a Deus e a provisão de Deus com o nosso coração. É o nosso coração. Honra, irmãos. Honra, presta atenção. Honra significa valorização. Ou seja, aquilo que é valioso, aquilo que é precioso, aquilo que é de peso, assim como o ouro. Se você tem alguma coisa de ouro, você não guarda em qualquer lugar. Não é verdade? Se você tem alguma coisa de ouro, ou ela está na tua mão, aqui, né? Ou ela está na tua mão, ou ela está muito bem guardada em algum lugar. Não está guardada com tranqueira. É ou não é verdade? Você não guarda alguma coisa preciosa junto com coisa que não tem valor. Se você tem alguma coisa valiosa, você guarda ela de um jeito especial. Honrar. Honrar a Deus é ter Deus como algo valioso. É ter Deus como algo de peso. Algo como ouro que a gente guarda de uma forma especial. Guarda numa caixinha de joias especial que é o nosso coração. Honrar a Deus é guardá-lo. É guardá-lo de uma forma especial. Guardar o Senhor, assim como ele diz, guarde os meus mandamentos. Guardar o Senhor é guardar a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu não posso fazer isso? Eu acho que não é bem assim. Você pode achar o que você quiser, mas deixa eu te falar uma coisa, você só vai honrar a Deus se você fizer o que Ele fala. Eu ia dizer assim, o que Ele acha. Deus não acha nada, né? Ele tem certeza.
Se eu posso te dar um conselho nesse momento, é pare de achar e pega as certezas de Deus. Para de achar. Eu acho isso. Para de achar. E viva pelas certezas de Deus. Honrar a Deus é viver pela palavra dele e não pelo que a gente acha. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Jesus estava lá, mas ele não fez muitos milagres. Restringiram o milagre, porque reteram a honra a Cristo. Se eles não tivessem retido a honra, eles não teriam restringido o milagre. Aí vem uma pergunta para todos nós, eu vou encerrar com essa pergunta. Quero fazer igual a Jesus. Eu amo isso em Jesus. Eu amo tudo em Jesus, mas amo isso, muito especial. Lançar uma pergunta e deixar uma dúvida, para que cada coração responda. A pergunta é: Deus está sendo honrado ou ele está sendo apenas requisitado? Fica essa pergunta para você. Na sua vida, Deus está sendo honrado ou ele está sendo apenas requisitado? Quem é Deus para você? É alguém que você honra ou é alguém que você requisita? Requisitar, eu acho que eu não preciso nem explicar, né, gente? Eu acho que a pergunta fala por si só. Mas requisitar é chamar Deus para ele me atender, para ele fazer o que eu quero, para ele fazer o que eu preciso. Honrar é ter Deus no coração, é ter a palavra dele no coração e deixar que ele me recompense por isso. Ele conhece minhas necessidades, ele conhece as tuas necessidades. Você quer ser abençoado? Você quer ser recompensado? Honre a Deus. Para que você não seja como um desses exemplos. Eu tinha até mais, eu tinha escrito mais coisa aqui. Tinha meia página aqui que eu não vou falar, porque o nosso tempo já deu. Honre a Deus. Honre. Para que nós não sejamos como um desses exemplos, em que recebe a recompensa pela metade, ou que recebe recompensa nenhuma, que não recebe recompensa nenhuma. Eu falei que ia deixar uma deixa para semana que vem, né? Semana que vem nós vamos falar a respeito da recompensa completa. Aqui eu citei exemplos de perca de recompensa ou de receber uma recompensa de forma parcial. Semana que vem eu vou falar sobre recompensa completa. E eu aguardo vocês. Feche os teus olhos.